Clima no Flamengo tá tenso e o Arrascaeta veio a público, fez um post a falar que o futebol é de memória curta, muito curta, e se passa de um momento ruim pro bom e do bom pro ruim muito rápido. Pés no chão, tem que manter sempre focado, buscando o melhor e o nosso grupo busca sempre. No final só vence quem tem união. Decisões estão chegando e contamos com a nação rubro-negra. Tá acima deles, meu Mengão. Mano, simplesmente é impressionante porque todo mundo só fala do que está acontecendo, das mídias. O Flamengo não está numa boa fase. Parece que nós, os flamenguistas, só estamos a detonar o Flamengo. No sábado já tem jogo que é amanhã. Deixa lá ver se o Flamengo vence ou não o Bahia. Mas vence. Se inscreve no canal, mas já chegar aos 35 mil inscritos e bora ver. Porque, mano, a mídia vai à loucura com a nova fase do Flamengo. O Central Córdoba é a arma que o time tinha. Meter bola na área, até o gol. Não estou defendendo que o Flamengo faça isso, mas que alterne. Cruzamento, chute de fora da área, abriu, bate no gol, sabe? Vou ganhar na marra. O vou ganhar na marra é apertar. Ontem o Arsenal tentou fazer isso no começo do jogo, para tirar a vantagem do PSG. Só não fez por conta do Donnarumma. A defesa que ele fez no chute do Odegaard, pelo amor de Deus, uma bola que foi rebatida à frente da defesa, um monte de gente na frente, o Odegaard pegou de primeira, uma pancada, a bola foi reta igual um foguete, ele defendeu com o punho esquerdo. Aquela bola, você vai na mão assim de um cara que não é goleiro, sem luva, sem camisa. Não, Vampeta, acho que arranca o punho fora. Não, a bola foi aqui no punho dele. Se pega na mão. Sério, uma pessoa bolada daquela, arrebenta aqui, cara. Ligamento, tudo pro espaço. Foi uma porrada. Então, e teve uma cabeçada do Reis, que foi rente à trave no comecinho do jogo, que ele ganhou do Marquinhos. Marquinhos tá muito bem, não. Ganhou do Marquinhos. Teve 3, 4 situações claras de gol ali. Então, assim, eu vou fazer o gol no começo. Na intensidade, na pressão, é na marra. Eu tô fora de casa porque eu quero tirar... Eu tava vendo os comentários seu. Não deu certo. A bola parada na área do PSG é um pandemônio. Bola cruzada, né? Esperem todas. E ontem o Saka perdeu um gol incrível ali que poderia ter colocado o Arsenal no jogo de novo. 2-2. Era o jogo para ficar um gol da prorrogação. O gol do empate no jogo e, enfim. Então, assim, o Flamengo no final não teve força nem iniciativa para, na marra, tentar o gol. Aí é o que eu falo, na marra você vai tentar, você vai chutar de longa distância, vai fazer cruzamento, você vai tentar tudo, você não vai ficar trabalhando a bolinha para aparecer, porque não vai aparecer esse espaço. O adversário não vai deixar mais. Aí é uma questão de você botar um pouco mais de energia, um pouco mais de... É como dizem lá os nossos irmãos, lá mesmo na Argentina, o time tem que ter huevos, cara. Aliás, esse pessoal não via a Inter de Milão, não? É aquilo que o Acerbi fez no final do jogo. O cara saiu da defesa, foi lá pra área, feito um maluco e fez o gol. Aliás, a história desse cara é um negócio sensacional. O cara já teve câncer, já teve alcoolismo, que ele teve que superar, depressão... Perdeu o pai, aconteceu tudo com ele. 2 vezes, né? 2 vezes. E o cara tá jogando até hoje, vai para a segunda final de Liga dos Campeões dele em 3 temporadas. Disputou há 2 anos, vai disputar mais uma. E fez o gol, jogou para burro. Ele que fez o desarme junto com o Di Marco no lance do primeiro gol ali no bote que eles dão do Dani Olmo. Então, assim, cara, aquilo ali é o quê? Você acha que o Acerbi não tá cansado aquela hora? Final do jogo? Né? Os caras tiveram que marcar Lamine Yamal e seus Blue Caps. Cara, correram para burro, tiveram trabalho a beça. Final do jogo, o cara tá morto. Onde o cara arranca força para ir na área fazer aquele gol? É isso que eu quero dizer. O Dumfries correu pra burra, ele fez assistência para esse gol. Mas, mano, é uma meia final de Champions. Aquilo é o 4º jogo da fase de grupos da Libertadores. Vamos ir lá ver o momento. Como é que estava a condição física do Dumfries naquela altura? Por mais bem preparado que o atleta seja, naquele estágio o cara tá muito cansado. Mas o cara vai arrancar força porque eu vou ganhar essa porra desse jogo, cara. Eu não vou perder, sabe? Eu não vou entregar os pontos aqui. É um esforço a mais. Sei lá, um maratonista que tá no final ali, o cara não tá cansado. Onde que ele arranca força para chegar nos 42 quilômetros e não sei quantos metros? 150, né? Sei lá. O cara tem que buscar uma energia a mais. Tem que ter uma concentração, né? No final. Não vou parar, não vou terminar, eu vou chegar. O time do Flamengo, ele... sabe? Não deu. Não deu. É isso. E isso, essa energia, essa cobrança tem que vir de fora também, de cima para baixo. Sabe? Porque fica sempre pensando, não tem perna. Eu sei que não tem perna. Mas ninguém tem capacidade de superação, de ter um algo mais. O futebol também tem isso, gente. O futebol não é só parte física, técnica e tática. Tem dedicação, concentração, coração, alma, sabe? Essas coisas fazem parte do jogo. A Liga dos Campeões nos mostrou essa semana uma série de facetas naquele jogo. A importância do talento do Lamine Yamal, de um time bem treinado como o da Inter,
de um time bem treinado, ofensivo como o Barcelona, mas o risco mortal de você não saber se defender ou de você se arriscar demais, como o Hans Flick faz. O time joga com a linha alta maluco o tempo todo ali, pô. Mesmo depois que vira o jogo. Então é bonito, é legal, ao mesmo tempo você pode pagar caro e pagou caro. É uma porção de lições ali nesse jogo de futebol. E esse outro aspecto que muitas vezes parece um clichê, mas ele está no contexto. O time do Flamengo não tem isso, Thiago. Não tem esse algo mais. Sabe, essa força a mais. Que eu acho que não é nem só no futebol, é na vida, né? Você conseguir certas coisas que você tem que fazer. Como, sei lá, um trabalhador que acorda cedo, o garoto pobre que tenta passar na faculdade pública, que tem que estudar até de madrugada, porque ele tem que fazer um esforço maior do que o outro para conseguir chegar a algum lugar. Todo mundo passa por isso. Num jogo de futebol é igual, cara. Porra, os caras parecem que não tem, sabe? Não tem, o time não tem alma, o time não tem um algo mais. Antigamente os narradores de rádio chamavam que era o elan. Né? O time tem que ter um elan. O time não tem elan, o time não tem, sabe, ele se conforma. Eu chamo isso de modo banana já há alguns anos. Antes foi o modo banana no nível um pouco mais baixo, já teve níveis mais elevados, mas é isso, se conforma. E o Felipe também, cara, essa postura dele, eu confio nos jogadores. Só deixa eu ir rapidinho para um break. A rádio joga assistência, gols, o cara não joga. E quando entra, é porque ele joga da direita, ali é o Gerson. Não seria o momento dele pensar no Gerson em outra função? O torcedor do Flamengo nunca vai querer admitir em sua maioria, mas era feliz com o Paulo Souza e não sabia. O Flamengo venceu todos os jogos na fase de grupos da Libertadores que conquistou com o Paulo Souza técnico, exceto um em Córdoba contra o Talheres, que foi empate, um gol do Talheres foi em completo impedimento, mas não tinha VAR da fase de grupos daquele ano. Tivesse, provavelmente, o gol seria anulado, o Flamengo deveria vencer aquele jogo. Depois, com o Dorival, venceu os outros jogos e foi campeão, ganhando todas as partidas. Então, o time não se mobiliza muitas vezes. É uma questão física que é apontada como razão pela qual o time cai muito de rendimento. É um negócio muito mal explicado. O Arrascaeta, ontem eu apurei que foi o jogo que ele mais correu na temporada e tem muita gente que, até dentro do clube, que acredita que ele perdeu aquele gol no começo do jogo, logo depois de abrir o placar, porque chegou sem perna na jogada, mas ao mesmo tempo foi o jogo que ele mais correu. Eu tenho dúvida se ele chegou sem perna ou se ele foi, digamos assim, caprichoso ao extremo, para dizer o mínimo, tentando uma bolinha colocada quando era um lance para definir, chutando com a meia altura ali, com força, com intensidade bastante para colocar a bola no gol, como no gol que ele marcou, né? A questão do técnico muito jovem ainda, vivendo novas experiências e um pouco soberbo em alguns momentos, a ponto de uma coletiva depois de uma vitória dizer para que não ouça os analistas do YouTube, coisa do gênero, né? Eu acho até que ele não quis generalizar, mas de certa forma acabou fazendo isso. Como assim não ouço? Aí tem a frase que para mim diz tudo: eu sei o que eu estou fazendo. Se ele sabe o que está fazendo, imagina se não soubesse, né? Então tem várias questões ali. Um elenco montado por uma outra gestão e agora tem uma gestão nova que pensa futebol de outra forma, enfim. Mas eu acho que são questões que são perfeitamente contornáveis desde que as pessoas que estão no comando tenham capacidade para isso, né? E além de discursar, de falar, de criticar, saibam trabalhar. Eu estou falando do presidente do clube, que contratou um profissional, esse profissional está lá, cabe a ele resolver, e ao presidente ser atento e capaz de cobrar, já que quando fazia parte da gestão anterior, mas era crítico do departamento de futebol, inúmeras vezes ele se manifestou contra algumas atitudes que eram tomadas, e tinha até razão muitas vezes. Agora é hora dele resolver. Mas eu acho que isso é questão de postura de um elenco num clube muito... que paparica demais seus jogadores, onde a cobrança às vezes não é na medida que deveria ser, tanto que isso já aconteceu com todos os outros técnicos. Com o Tite ano passado também foi assim. Então não é só o Felipe Luiz, ele tem a sua parcela de responsabilidade, mas com o Tite, que é muito experiente, foi assim também, né? Aí o outro argumento que apresenta diz que o time envelheceu. Não é verdade. O elenco do Flamengo, se você pegar, tirando o Danilo e o Alexandre, né, agora recentemente contratados, o Flamengo contratou vários jogadores, todos na faixa dos 25, 26 anos, 24 anos. Nas últimas 2, 3 temporadas foi assim, né? E se foi esse o argumento, o time do Flamengo que foi até Santiago del Esteiro fazer esse papelão, ele tinha uma média de idade de 28 anos e meio aproximadamente. A Inter de Milão tinha uma média de idade de 30 anos. O cara que fez o gol que salvou a Inter, nessa heróica e justíssima classificação, diga-se de passagem, tem 37 anos. Mas, mano, como eu disse, estamos a confundir uma meia-final de Champions com um jogo da fase de grupos, mano. O PSG se classificou na última jornada, então
o Mauro César comparar isso da Inter numa meia final de Champions League, são contextos completamente diferentes. Completamente diferentes. Dois jogadores têm mais de 30 anos. O goleiro tem 36, mais que o dobro da idade do Lamine Yamal, que é o craque do Barcelona. Então não é só a idade, é postura, uma outra questão que vai além do tatiquece, que é postura em campo, que é determinação, que é não desistir, não aceitar o resultado. E o Flamengo do Felipe Luiz, aí tem muito dele, é capaz de, no último minuto dos acréscimos, precisando de um gol, ficar girando bola no campo de defesa, no meio campo, trocando passe, esperando o espaço apresentar. Quando ali não aparecer, quando não vai aparecer espaço àquela altura, você vai ter que abrir na marra, seja com chute de média distância, uma bola enfiada, um cruzamento, enfim, mas isso não acontece. Então tem várias questões aí, né? E acho que principalmente postura, uma característica que o Palmeiras tem já há muito tempo, que é, mesmo jogando mal, e não são poucas as vezes que isso acontece, o time vai lá para vencer, o time busca a vitória, ele tem um objetivo claro e ele vai atrás desse objetivo independentemente do nível da atuação que consiga apresentar. O Flamengo há muito tempo não tem isso. Manos, o Mauro César fala muito, tem sempre opinião de tudo, mas ele dizer que faltou energia, faltou marra, não concordo, porque são contextos diferentes, situações diferentes, oportunidades diferentes, mano. É muita coisa diferente. Se o Flamengo tivesse numa meia final de Libertadores, a faltar um golo, os jogadores iam entrar com um feeling diferente, o estádio ia estar com um feeling diferente. Então, dizer que faltou vontade não tem nada a ver com isso. Espero que você tenha gostado do teu vídeo. Me diz a tua opinião nos comentários sobre isso. Valeu, até o próximo vídeo. Fui.